complementando aí a aula da professora Nádia de Araújo, nós vamos falar sobre extensão dos efeitos da cláusula de arbitragem para partes não signatárias. Para ficar um pouco mais leve, que eu sei que vocês já estão aí há um tempinho, a aula da professora Nádia foi muito positiva, com PowerPoint. Então a ideia aqui é a gente ter uma conversa, como alguns outros professores também já fizeram. Eu falo um pouco, depois o Bruno complementa, eu falo e ele me complementa. Apresentando o professor que vai falar comigo, Bruno Barreto, professor da PUC, Rio, foi meu colega de turma, né, uma honra aqui estar do lado dele, e também fomos colegas de MUT. O que é MUT? MUT é uma competição de arbitragem internacional que acontece todo ano em Viena, e algumas equipes brasileiras, cariocas, tem muita equipe de São Paulo também, debatem um caso, fazem memorandos, e o intuito é estimular o Instituto de Arbitragem e o Direito Internacional Privado, até fazendo um link aqui com a aula da professora Nádia. Então, somos aqui amigos de longa data, então estamos em casa, vai ser um tema tranquilo de lidar. Então, já entrando aí para também da hora, para não tomar muito tempo de vocês, o tema da extensão dos efeitos da cláusula é um tema de exceção. Tá? A regra não é estender os efeitos da cláusula. Por quê? E aí o Bruno vai dar alguns exemplos, porque no ordenamento jurídico nós temos alguns requisitos que fazem com que as partes cumpram os contratos e que, em hipóteses muito excepcionais, muito restritas, se possa estender esses efeitos. Então nós vamos falar aqui algumas hipóteses, vamos dar exemplos e explicar como que a cláusula pode ser estendida, em que situações isso é cabível. Então, antes de falar da extensão propriamente dita, dos efeitos da extensão, é importante entender a cláusula arbitral por si só. A cláusula arbitral, ela não é uma cláusula como outra qualquer, como uma cláusula contratual qualquer. Ela é uma cláusula dotada de determinadas qualidades e determinados poderes que vão, às vezes, além da maioria das cláusulas contratuais. Para você ter, para a existência de uma cláusula arbitral válida, é necessário 3 requisitos. Ela precisa ser por escrito, ou reduzida a termo em contrato. Ela precisa ter o consentimento das duas partes, ou de todas as partes daquele contrato, das duas ou mais partes daquele contrato. E ela precisa expressamente se referir à arbitragem como o único meio de resolução de disputa, ou como meio principal de resolução de disputa daquele contrato. Tendo esses 3 requisitos, a gente tem uma cláusula arbitral válida. E o principal efeito da cláusula arbitral, que se denomina efeito negativo da cláusula arbitral, é afastar a jurisdição do tribunal, a jurisdição do Estado, para resolver disputas relacionadas àquele contrato. Como todo mundo aqui sabe, o artigo 5º da Constituição, em seu inciso 35, prevê que todos os cidadãos brasileiros e todos aqueles que estão em território brasileiro têm direito a levar a juízo toda e qualquer causa. A cláusula arbitral, ela afasta esse poder do judiciário de analisar disputas relacionadas àquele contrato. Esse é o efeito negativo da cláusula. Sim, acesso à justiça, sim, exatamente. O segundo efeito da cláusula é o efeito positivo da cláusula arbitral. Ao mesmo tempo que ela afasta a jurisdição estatal, ela também dá ao tribunal arbitral o poder para resolver e dirimir todas as controvérsias relacionadas àquele contrato. Então, esses 2 efeitos são intrínsecos da própria cláusula. E é desses efeitos que a cláusula vive. É a razão pela qual a cláusula arbitral existe. E por isso ela não é uma cláusula como outra qualquer. As cláusulas contratuais, em geral, apesar de
permitirem com que as partes ou derroguem ou abroguem pedaços da legislação contratual, não tem por si só o efeito de afastar a jurisdição estatal. A cláusula arbitral tem esse efeito. E por isso ela não é uma cláusula como outra qualquer. E como ela não é uma cláusula como outra qualquer, ela é uma cláusula muito mais poderosa do que uma mera cláusula contratual, é por isso que o princípio da relatividade dos contratos, aquele que diz que o contrato faz lei somente entre as partes, e não faz lei e não produz efeitos erga omnes, é muito mais enfatizado quando se trata de arbitragem. Então, quando a gente está tratando de uma cláusula arbitral, em via de regra, os efeitos da cláusula só se aplicarão às partes que deram o seu consentimento para aquela cláusula. Só complementando o que o Bruno está falando, o princípio da relatividade dos contratos, ele é de extrema importância para a aula de hoje. Porque justamente que eu vou tentar desconstruir o que ele está falando, porque ele vai defender aqui que não pode estender, que a cláusula tem que ser por escrito. Você vai defender isso, eu vou defender o outro lado. E que tem que ser por escrito, que tem a ver com consentimento, e que tem que ter ser por escrito, consentimento da independência da cláusula e a relatividade dos contratos. Então, enquanto há o princípio vigente da relatividade dos contratos, que só gera efeitos entre as partes, exatamente o contraponto é essa possibilidade ou não de estender os efeitos. Em relação ao princípio da relatividade, apesar de ser um princípio dos mais clássicos do direito contratual, ele é mitigado no direito brasileiro pelo artigo 421 do Código Civil, que diz que o contrato fará leis entre as partes, à exceção mas deve ser observada a função social do contrato. No caso da cláusula arbitral, obviamente que os princípios de interpretação contratual se aplicam da mesma forma, mas a cláusula arbitral, por ser um pacto jurisdicional, ou seja, um pacto que dá jurisdição, ao mesmo tempo extrai jurisdição da Corte Estatal e concede jurisdição ao Tribunal Arbitral para dirimir qualquer controvérsia relacionada àquele contrato, o efeito da função social do contrato, ou o efeito extra-relatividade da cláusula arbitral é muito limitado. Então, em via de regra, a relatividade dos contratos é muito forte em arbitragem. Então, como vocês vão ver, a gente vai passar alguns exemplos ou algumas teorias de extensão da cláusula. Na maioria dos casos, essas teorias são vazias. E na maioria dos casos, a interpretação que deve se dar a uma determinada situação jurídica é sempre restritiva. Ou seja, para se estender os efeitos da cláusula arbitral a partes não signatárias, a terceiros que não são parte daquele contrato diretamente, a situação tem que ser extrema. E o standard de avaliação, a regra de avaliação é e deve ser bastante alta para poder se estender os efeitos. Mesmo porque os efeitos são primeiro, drásticos, afastar a jurisdição estatal, que é corolário da segurança jurídica, princípio constitucional, organização supra-civil, direito constitucional, etc., é muito forte. É muito forte. Então, por isso é que, na hora de avaliar se a cláusula pode produzir efeito em relação a terceiros não signatários, tem que se tomar muito cuidado com a forma de interpretação da situação jurídica e do fato jurídico que leva a essa extensão. Isso. E um outro requisito, que também vale a pena destacar bem, é a questão do consentimento. Por que é importante esse requisito? Porque consentimento é tido na arbitragem como um dos principais princípios que se deve observar. Muitos doutrinadores falam que a pedra fundamental da arbitragem é o consentimento. Tem um professor americano chamado William Park, que diz que, como um romance consumado, a arbitragem repousa no consentimento. Então, esses requisitos que
fazem que a extensão dos efeitos se torne algo assim tão excepcional, né, uma hipótese tão restritiva, e como muitas coisas no direito, se alguém perguntar, o caso vai poder estender no caso X, no caso Y, depende do caso concreto, depende se aconteceu, não há assim um standard, como o Bruno falou, um padrão, que a gente possa falar que em todos os casos X você vai poder estender os efeitos. Não necessariamente. Depende de alguns requisitos que a gente vai lidar aqui daqui a pouco. Muitíssimo pelo contrário. A gente vai passar pelas teorias de extensão, o João vai passar pelas teorias de extensão, mas é importante sempre ter em mente isso, que por mais que o caso seja vis-a-vis, tintim por tintim igual a um dos casos que a gente está aqui, ou então que os requisitos que a jurisprudência cria para a extensão da cláusula, etc. e tal, ainda assim pode ser que um tribunal específico resolva não estender, por entender que ou não há consentimento, ou que aquela parte a qual se quer estender os efeitos da cláusula não necessariamente concordou com a jurisdição do tribunal arbitral para dirimir controvérsias relacionadas àquela cláusula. Então é uma análise muito caso a caso, e aqui a gente vai passar um pouco a jurisprudência aqui no Brasil, que é até inovadora, em certo sentido, nesse tema. E até porque a nossa lei de arbitragem, e a maioria dos regulamentos de arbitragem das câmaras brasileiras, acho que é a exceção da CCBC, nem a CCBC, acho que só a CCI tem. A maioria das regras de câmara e a lei de arbitragem não prevêem a possibilidade de extensão da cláusula. Salvo engano, só o regulamento da Câmara de Comércio Internacional, que é a principal câmara de arbitragem internacional no mundo, é o único regulamento que regula, com perdão da repetição da palavra, que regula a questão da extensão da cláusula, a parte não signatária. Os outros regulamentos das câmaras brasileiras e a lei de arbitragem não tratam desse tema em momento nenhum. Então é uma construção jurisprudencial e doutrinária que é baseada em determinados requisitos, que é o que a gente vai tratar mais a fundo agora. Então, a doutrina internacional, ela cita inúmeros exemplos para a extensão dos efeitos da cláusula. Só que, vindo aqui um pouco mais do nosso direito, eu acho que tem 3 ou 4 exemplos que a gente pode comentar na aula de hoje. Tá? O primeiro exemplo, que eu peço que o Bruno complemente também, caso ele tenha comentários a fazer, é a desconsideração da personalidade jurídica. Né? Um tema também que, como vocês devem saber, é super excepcional, se restringe a hipóteses excepcionalíssimas, restritivas. Então, qual é uma das primeiras discussões que se tem sobre esse tema? Qual corrente se deve adotar? Se é a corrente subjetiva ou a corrente objetiva? Para a corrente objetiva, é uma corrente que os estudiosos do direito societário costumam adotar, que se você precisa alcançar bens dos sócios da sociedade, você poderia usar isso para desconsiderar a personalidade jurídica de determinada empresa. Acontece que as hipóteses legais da desconsideração da personalidade jurídica, que está no CDC e no Código Civil, CDC no artigo 28 e no Código Civil no artigo 50, eles adotam requisitos muito específicos, e o que mais, tirando a discussão de arbitragem e consumidor, eu acho que o que mais vale a pena a gente abordar aqui é a questão do Código Civil. E o Código Civil, corroborando essa questão de ser muito excepcional, aduz que apenas em fraude, em hipótese de abuso e confusão patrimonial. Então, para que sejam estendidos os efeitos da cláusula de arbitragem, você tem que necessariamente, seja em arbitragem, seja no Poder Judiciário, atentar para esses requisitos impostos pela lei. Só para complementar o que o João está falando, no cenário da extensão da cláusula, fraude, abuso e confusão patrimonial, na visão da jurisprudência e da doutrina, tem que estar intrinsecamente relacionado à negociação daquele contrato e daquela cláusula.
confusão patrimonial relacionada, ou abuso, ou fraude, relacionada a questões periféricas do contrato ou da cláusula arbitral, não são suficientes para a extensão da cláusula. Aí, em termos de exemplo, o caso mais clássico seria o uso da personalidade, no caso de um grupo de companhias, com duas personalidades jurídicas dentro do mesmo grupo de companhia. Uma das pessoas jurídicas negocia o contrato todo, participa das negociações, usa o seu nome e o seu crédito para fechar aquele contrato, quando que quem assina o contrato, na verdade, é a outra parte. É uma outra personalidade jurídica do mesmo grupo para fins tributários ou para qualquer outro fins, quaisquer que seja. Então, o abuso, a fraude e a confusão patrimonial, eles devem estar intrinsecamente relacionados com a negociação daquele contrato e principalmente daquela cláusula arbitral. E, assim, pode parecer um pouco chato, a gente toda hora falando excepcional, restritivo, mas é que a gente não quer passar uma ideia errada para vocês. Não se pode estender os efeitos sem acordo com qualquer direito. É realmente uma análise de caso no caso concreto, e que tem que se haver um estudo muito aprofundado. Os advogados têm um trabalho ferrenho em demonstrar a possibilidade de você poder estender os efeitos da cláusula. Agora, vindo para a arbitragem, qual é a grande discussão? A grande discussão é se o árbitro tem poderes para estender os efeitos por meio da desconsideração da personalidade jurídica. Então, o Código Civil fala expressamente que o juiz pode estender, então, para muitas pessoas você teria que ter tido uma mudança da lei, falando que o juiz ou o árbitro, mas isso pode ser também tido como uma interpretação muito restrita do Código Civil, já que no momento da elaboração do Código isso não é uma preocupação do legislador. E, por outro lado, o árbitro também pode-se falar, o árbitro não tem poderes para utilizar a desconsideração jurídica, porque ele está submetido à jurisdição que lhe é outorgada pela Convenção de Arbitragem. Então, há uma grande discussão se o árbitro tem ou não poderes para estender os efeitos por meio do argumento da desconsideração jurídica. Só que como você pode fugir disso? Você pode fugir disso, agora já incorporando o papel do advogado, num cumprimento de sentença arbitral, você pode alegar que determinada empresa ou que os sócios estão querendo atuar de forma fraudulenta. Caso você não consiga também na arbitragem poder atingir o patrimônio deles ou ficar insatisfeito com os ativos da empresa, você pode alegar em sede de execução essa possibilidade. Só que, obviamente, já antevendo um futuro negro, de você não conseguir ter que esperar a execução para poder ainda ter uma defesa por parte da empresa, né, do seu ex-adverso, já em muitos casos é melhor você, desde do processo de arbitragem, você já tentar atingir o patrimônio dos sócios, já ter uma declaração do tribunal arbitral nesse sentido. A lei de arbitragem tem um mecanismo interessante e a jurisprudência no Tribunal de São Paulo, salvo engano, desse ano, do ano passado, nesse sentido. A lei de arbitragem tem um remédio chamado ação de cumprimento específico da cláusula arbitral, previsto no artigo 7º da Lei 9.307 de 96, que permite com que as partes, uma parte que tente instaurar a arbitragem, a parte que tenta instaurar a arbitragem e é recusada pela outra parte, a outra parte se recusa a comparecer para a assinatura do termo de arbitragem, a parte que tenta instaurar a arbitragem pode ir ao judiciário, exigir o cumprimento específico da cláusula arbitral e exigir que o judiciário exija com que a outra parte compareça num determinado horário, num determinado dia para celebrar o termo de arbitragem. No caso de se propor a arbitragem contra tanto a empresa signatária do contrato da cláusula, quanto os seus sócios, é possível, se os sócios se recusarem a comparecer para a assinatura do termo,
há jurisprudência no Tribunal de São Paulo permitindo a utilização desse remédio do artigo 7º da Lei de Arbitragem para exigir com que os sócios compareçam à assinatura do termo. Enfim, eu não necessariamente concordo com isso. É um uso de uma medida extrema por uma questão que é, como a gente vem repetindo aqui a torta direito, uma questão que é restritiva e não extensiva, mas no Tribunal de São Paulo, pelo menos, já tem jurisprudência nesse sentido. Bom, desconstruindo o segundo princípio invocado pelo Bruno, do consentimento, por outro lado, né, agora adotando aqui a posição da extensão dos efeitos da cláusula, há a possibilidade do consentimento tácito, o que é plenamente possível no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Você tem o artigo 107, se não me engano, do Código Civil, que fala que não se depende de forma as declarações de vontade. Além disso, você também tem o artigo 111, que fala sobre a possibilidade do silêncio produzir efeitos. Então, incorporando também o papel do advogado aqui, como que no meio de uma arbitragem, para poder estender os efeitos da cláusula, você poderia usar o argumento do consentimento tácito. Você poderia usar atas de reunião, e-mails trocados entre as partes, porque acho que carta já não se usa muito, né? Apesar da Convenção de Nova York. Falar em carta. Falar em carta. Fax também, né? Fax. Cada vez mais você está em desuso aí. Facsímile. Você pode também, através no momento da negociação do contrato, qualquer depoimento testemunhal, do representante legal, tá? Enfim, por diversos meios, inclusive, se você quiser trazer uma empresa uma holding estrangeira, uma multinacional, você pode também alegar que ambas participaram da celebração do contrato, da negociação do contrato, alegando que uma confusão também, como diz o artigo 50, que a mesma pessoa responde pela empresa holding e pela empresa daqui do Brasil. Ou você vê, às vezes, e-mails corporativos. Teve a frase que eu já consegui utilizar. O e-mail da pessoa era o e-mail de fora, só que a parte que estava participando da arbitragem era a parte brasileira. Então, claramente, você podia falar, olha, nesse caso aqui, essa mesma pessoa está respondendo pelas duas empresas. Então, você tacitamente está consentindo em arbitrar, por mais que não tenha sido aquela empresa que assinou a cláusula de arbitragem. É nesse caso que o João levantou, que é interessante. Aqui no Brasil tem uma figura societária própria nossa, que é a Shell Company, que muitos advogados estrangeiros têm dificuldade de entender, que é uma companhia que não tem nada, não tem patrimônio, não tem sede necessariamente, não tem capital, nada disso, mas ela é uma companhia brasileira, formada em um dos estilos societários previstos no Código Civil na Lei das SA, e que tem poderes no Brasil para representar, para celebrar contratos e celebrar cláusulas arbitrais, obviamente, mas que é controlada por empresas estrangeiras. E não é incomum, seja por fins tributários, seja por fins de responsabilidade societária, etc., as empresas estrangeiras negociarem elas próprias os contratos e as cláusulas arbitrais, e na hora da assinatura do contrato falar, olha, tudo bem, muito obrigado, está aqui o contrato, mas quem vai assinar é a minha subsidiária brasileira, que não tem patrimônio nenhum, que não tem bens nenhum e que não tem, na essência, responsabilidade nenhuma. Nesses casos é uma das hipóteses mais comuns de pedido de extensão da cláusula. Porque por mais que a parte signatária seja uma empresa brasileira, na hora de o laudo arbitral, o eventual laudo arbitral ficaria extremamente prejudicado de força e de vinculação, porque seria muito difícil executar esse laudo aqui numa empresa que não possui patrimônio. E para não se correr o risco de uma anulação do laudo com fundamento no artigo 32 da Lei de Arbitragem, porque a parte estrangeira não necessariamente deu o seu consentimento para aquela arbitragem, já se busca desde o começo do procedimento arbitral a extensão dos efeitos para holding ou para controlador estrangeiro. O que acontece? A gente é muito apegado a papel, a ter que estar escrito, a ter que estar assinado.
Mas justamente o que a gente quer demonstrar pelo meio do consentimento tácito é que não precisa. Você pode, pelo silêncio, por questões de e-mails, você pode inferir que a parte que você quer trazer para o procedimento participou e que ela realmente deve responder junto com uma outra empresa do grupo, junto com uma outra empresa, naquele mesmo procedimento arbitral. E isso me leva também quando você fala de outra empresa, me leva também ao terceiro requisito, que seria dos contratos conexos. Tá? Seria mais uma hipótese de poder, no direito brasileiro, se estender os efeitos da cláusula de arbitragem para partes não signatárias. Então, a doutrina costuma falar de 2 requisitos para utilizar dos contratos conexos. O primeiro é da autonomia estrutural, você realmente tem contratos que dispõem de coisas distintas, mas ao mesmo tempo eles têm um nexo finalístico, ou seja, você tem uma autonomia estrutural, você tem um contrato de locação dentro de um contrato de guarda-chuva de obras, de locação de equipamentos, ou então um contrato de prestação de serviço, que tanto o de locação de equipamentos como de prestação de serviços englobam um contrato de obra, de um EPC, alguma coisa que você esteja querendo indicar como conexo desses contratos. Você quer falar alguma coisa? Não. Era só para completar. Então você tem autonomia estrutural e o nexo finalístico é exatamente que você também precisa demonstrar que ambos têm a mesma finalidade econômica e social, pelo que a doutrina fala. Então, tem uma frase meio brega que fala que você tem que olhar a floresta, você não pode olhar a árvore, você não pode olhar a floresta sem olhar a árvore isolada, sem olhar a floresta como um todo. E uma outra coisa também que vale a pena destacar na questão dos contratos conexos é que você tem que avaliar a intensidade de ligação dos contratos. Às vezes você tem contratos tão distantes que não tem como você fundamentar que eles guardam uma certa relação que possa dar a entender que você consiga reunir esses mesmos contratos no mesmo procedimento arbitral. Uma questão interessante em contratos coligados, não basta também os contratos serem coligados. Eles podem ser os mais coligados dos contratos possíveis. Um contrato pode fazer referência, inclusive fazer referência a outro, por exemplo. Ainda assim, se um contrato tiver uma cláusula arbitral e o outro contrato tiver uma cláusula de eleição de foro ou simplesmente não mencionar a arbitragem, a maioria da doutrina entende que as partes entenderam em arbitrar o contrato que possui cláusula arbitral e levar a foro o contrato que não possui cláusula arbitral. E aí tem uma discussão se você consegue estender a cláusula de um contrato para o outro, enfim. É muito mais difícil quando a estrutura contratual não prevê uma gama muito grande de cláusulas de resolução de disputa. Então, para aqueles aqui que trabalham com contratos ou que já viram uma estrutura contratual complexa dessa natureza, o ideal para poder conseguir coligar esses contratos e trazê-los à arbitragem de uma forma prática e menos indolor, ou com menos dor, o ideal seria incluir cláusulas arbitrais semelhantes em todos os contratos, que é uma indicação de que as partes quiseram estender os efeitos para aquele terceiro contrato com a terceira parte também nessa disputa. O Bruno deu um exemplo assim também muito fácil, né? Já defendendo do seu lado aí. Uma cláusula de foro no contrato e uma cláusula de arbitragem no outro. A questão se você tem uma cláusula de arbitragem num que diz que todas as disputas vão ser submetidas à Câmara Brasil-Canadá, e por outro lado você tem um contrato que diz que todas as disputas vão ser resolvidas por arbitragem, sem falar mais nada. Ou você vai ser resolvido por uma outra Câmara. As partes realmente quiseram indicar que o mesmo procedimento, que todas as disputas têm que ser resolvidas. Então você tem, de acordo com o caso concreto, voltando aqui à ladainha do excepcional, restritivo, mas você realmente tem que fazer uma análise assim, apurada, entender, talvez puxar os e-mails, aí já voltando até a questão do consentimento tácito, se elas realmente quiseram levar todas as disputas por arbitragem para a mesma Câmara ou não, ou você tem também uma possibilidade de, naquele contrato X, no contrato de locação, eu só quero
que as disputas relacionadas a pagamento sejam arbitráveis, porque todas as outras disputas não serão arbitráveis. Já no contrato que esteja embaixo do guarda-chuva, do exemplo da obra que eu dei, um outro contrato pode falar, não, apenas as questões relacionadas a deficiência na prestação de serviço, um defeito no produto que você entregou, que possam ser submetidos à arbitragem. Então, realmente é uma dificuldade aí prática de se entender, porque ainda mais hoje em dia você tem milhares de contratos negociados por diferentes escritórios. Às vezes, como alguns professores já falaram aqui, tem a questão da chamada Midnight Clause, que aquela meia-noite as partes prestam a estourar o champanhe, vamos felizes em celebrar o negócio jurídico. Tem dois advogados em uma sala discutindo uma cláusula que ninguém o que vamos fazer? Pega uma arbitragem aqui, pega aquela cláusula da internet. Não, eu tenho um modelo aqui no meu minutário o modelo que eu fiz há 20 anos atrás, que tem uma cláusula de foro junto com uma cláusula de arbitragem, que é muito boa, e aí depois, quando vem a disputa, né, ninguém celebra um casamento já pensando na briga, né, no divórcio. Mas quando vem a disputa, aí é muito comum quando... Tá a dificuldade. Nas negociações de cláusula arbitral, quando, porventura, tem algum advogado de arbitragem de contencioso presente na negociação, que é extremamente raro, o advogado que já tem uma certa experiência com arbitragem, chega com aquela cláusula linda, perfeita, de 3 páginas. Aquela cláusula arbitral que prevê tudo, tem lá língua, foro, sede da arbitragem, medidas cautelares, conexão, consolidação, múltiplos contratos, enfim, extensão da cláusula, enfim, aquela cláusula bonita de 3 páginas, que o advogado societário de contratos em geral odeia, porque são 3 páginas a mais para ele olhar aos 45 do segundo tempo, quando o contrato já está fechado. Então, assim, não é assim a cláusula das mais bem negociadas, né, na maioria dos contratos. Geralmente é a cláusula de última hora, como a gente falou aqui. É como um casamento mesmo. Quando você casa, você não pensa no divórcio lá na frente, você está apaixonado. Tá? Ninguém pensa quando o contrato vai ninguém pensa no inadimplemento quando entra no contrato. Por isso que 90% das arbitragens que eu e o João trabalhamos, ou dos casos contenciosos comercial que eu e o João trabalhamos, seriam resolvidos se lá atrás as partes tivessem pensado e colocado no contrato. Não tem dúvida nenhuma. E na hora que vem a disputa, que uma das partes geralmente quer é prolongar ao máximo aquela disputa, criar o máximo de empecilhos possíveis. E, obviamente, se tem uma cláusula absolutamente patológica de um outro e uma cláusula bonitinha no segundo contrato, isso vai ser o carnaval para os advogados, né? Que querem empurrar aquela disputa. O advogado de arbitragem até é tão difícil, eu não sei nos casos, pelo menos que eu trabalho, a maioria dos casos não tem nenhuma questão de jurisdição. Quando tem, a gente fica até feliz. Que a gente pode usar os anos que a gente estudou, dessas coisas, para discutir alguma coisa num tribunal arbitral que ninguém nunca vai ficar sabendo da sentença no final. Mas é raro ter essas discussões de jurisdição, mas quando tem, é o carnaval do advogado de contencioso de arbitragem. Esse, por ser um assunto muito novo, tem pouquíssimos casos no Brasil que tenham realmente falado da possibilidade de extensão e desses argumentos que a gente está invocando aqui, porque muitas vezes também as partes pedem segredo de justiça, né, por envolver uma matéria que está sujeita à confidencialidade dos contratos, mas também não é algo que se discute, né? No caso, teve um caso em São Paulo sobre consentimento tácito, né? Teve um caso sobre consentimento tácito em São Paulo recentemente. Bastante segredo de justiça. O Teleborg. Teleborg, tá. Teleborg é consentimento tácito. Esse ali é o caso principal. É o principal caso, inclusive não só no Brasil, como no mundo também, né? O Teleborg é um caso do Tribunal de São Paulo. O Tribunal de São Paulo estendeu a cláusula, entendeu por bem estender a cláusula ao terceiro não signatário que havia consentido tacitamente. Eu não me lembro qual era a prova cabal, se não me engano era um e-mail, né? Acho que é. Tinha um e-mail no meio lá que falava que estamos aqui com a cláusula. E estendeu os defeitos da cláusula para subsidiária estrangeira, para holding estrangeira da empresa, enfim, requerida na arbitragem. E esse é o leading case não só no Brasil, como lá fora também. Antes do Trelleborg, lá fora, já havia um caso mais famoso, que é o caso que todo mundo estuda a arbitragem comenta, conhece, que é um caso
que envolve a empresa Dow Chemical, que é uma empresa multinacional, gigantesca, etc. Que é um caso do primeiro tema que a gente tratou aqui, de extensão da cláusula por, não é extensão da personalidade, é por grupo de companhias. É um grupo de companhias que uma parte negociou o contrato e a outra assinou. Mas você também pode considerar como é o tipo de consentimento tácito. Mas enfim, o Trelleborg é um caso emblemático aqui no Brasil, lá fora, e um dos casos mais pioneiros nesse ramo de extensão da cláusula. Tribunal de São Paulo. E um quarto requisito, agora já entrando assim, não requisito, um quarto argumento que a gente poderia invocar para estender os efeitos, bem vanguardista, é o que parte da doutrina chama de tutela externa do crédito e parte da doutrina chama de interferência ilícita de terceiro. Tá? O que seria isso? Como o Bruno falou no começo da aula, você tem o princípio da relatividade dos contratos e o princípio da função social, né, no 421. Então, tutela externa seria exatamente essa questão do um terceiro poder influenciar na negociação ou poder influenciar no descumprimento de um contrato que as partes celebraram. Aí, benefício próprio, né? Em benefício próprio. Aí, geralmente, o que muitos ilustram para a questão do... O que geralmente se exemplifica para a questão da tutela externa do crédito, para a interferência ilícita de terceiro, é o caso do Zeca Pagodinho. Não sei se vocês se lembram que tinha o Zeca Pagodinho, ele tinha, era Nova Skin e Brahma, né? Aí o Zeca Pagodinho, você via que ele estava, assim, era forçado, que ele estava falando bem, né? Sem querer, já citando nomes, né? Ele estava ali falando bem na Nova Skin, né? É conhecido, é verdade. Então você via aquela cara dele meio assim de desgosto, né? Falando bem da Nova Skin. Experimenta, não era o tema? Experimenta. Experimenta. E nos bastidores ali, na surdina, a Brahma estava ali falando, eu pago mais se você quiser fazer um comercial para mim, eu sei que você prefere falar bem da Brahma. Então ela realmente agiu de uma forma dolosa, querendo causar um dano para a Nova Skin, porque a Nova Skin tinha um contrato de marketing com uma expressa cláusula de confidencialidade. Então, meses depois, eu não lembro exatamente a quantidade de tempo que isso aconteceu, aparece o Zeca Pagodinho na TV falando bem da Brahma. Até tem uma frase aqui que eu separei, que ele fala exatamente: fui provar outro sabor, eu sei, mas não largo o meu amor, voltei. Então, ele nitidamente falou mal da Nova Skin e falou bem e estava falando bem da Brahma. Então, a Nova Skin, né, as pessoas se conversam, entrou com uma ação em São Paulo, justamente pleiteando danos por essa atitude aí dolosa e ilícita, no caso da Ambev e da Brahma. Só que, nesse caso específico, não tinha cláusula de arbitragem. Então, o que a gente usa caso houvesse, nesse contrato celebrado entre Zeca Pagodinho e Nova Skin, uma cláusula de arbitragem, seria possível estender os efeitos, né, para abranger a Brahma, que não era signatária, uma parte não signatária. Só que, ao mesmo tempo, ela causou danos, né, interferiu na manifestos, contrato. Que tirou o Zeca Pagodinho, que não sei se pode dizer, mas é uma pessoa muito famosa, né? Garoto propaganda. Não pode ser um garoto propaganda, mas falando mal e causando danos. Então, é um exemplo assim, nítido de uma interferência externa que causou um dano. Eu acho que até já passou das 7 horas, a gente não quer tomar muito tempo de vocês. Esses exemplos esses argumentos são os que mais usados para estender os efeitos da cláusula de arbitragem para as partes que não assinaram. Acho que agora a gente podia, talvez, se alguém tiver uma pergunta, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. A questão é muito simples. Nesse último argumento, a interferência de terceiro para signatários, por acaso vocês acham que todos os casos que isso eventualmente já tenha sido usado dentro do escopo da jurisdição estatal poderiam ser estendidos
para a arbitragem, ou a arbitragem é mais restrita para a admissão dessa interferência de terceiros? Por exemplo, nesse caso, quer dizer, sabe-se que foi interpretado que eles agiram de má fé, etc. É um caso conhecido, esse da Chicanhol. Agora, no âmbito da arbitragem, esse tipo de argumentação seria aceito ou ele é mais restritivo a assimilar esse conceito? Agora eu acho que a gente vai discordar. Então, a pergunta que foi feita por causa da gravação é se essa interpretação, se me corrija se eu não tiver captado bem, se a interpretação da tutela externa do crédito, da interferência ilícita de terceiros, seria mais restritiva no âmbito do procedimento arbitral. Na minha opinião, com certeza. Eu não, acho que a gente não vai... Então a gente não discordar. Não vai discordar, porque, sem querer entrar na ladainha, que seja algo muito excepcional, muito restritivo, você tem a questão da cláusula de arbitragem, as partes só gerar efeitos ali para quem assinou, como a regra geral, consentimento. Ao mesmo tempo, não discordando do João, porque eu concordo com essa posição, ao mesmo tempo, a parte que interfere no contrato, ela interfere com uma determinada intenção, que é gerar o inadimplemento em benefício próprio. Então, a Ambev, quando buscou o Zeca Pagodinho, ela queria que o Zeca Pagodinho rescindisse o contrato ou inadimplisse o contrato com a Nova Skin em benefício próprio, para utilizar o Zeca Pagodinho como garoto propaganda da cerveja dela. A parte que interfere no contrato com a intenção de oferir benefício próprio, pode-se presumir que ela conhece pelo menos os termos básicos do contrato. Entre eles, a existência ou não de causa de resolução de disputa. E aí é uma avaliação que a parte que interfere deve fazer antes de interferir ou não. E é por esse caminho que poderia se argumentar, quem sabe, talvez, uma possibilidade de extensão da cláusula. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é extremamente difícil e complexo. De forma mais específica, você tem geralmente quatro requisitos para poder usar o argumento da tutela externa. É o conhecimento, como o Bruno falou, ou seja, um terceiro de boa-fé, notoriamente não era o caso da Brahma. O ato da Brahma, usando o exemplo da Brahma ser ilícito, o dolo e o propósito de causar dano ao terceiro. Então, se você tivesse esses quatro requisitos cumulativos, de forma cumulativa, você poderia, tanto no âmbito arbitral quanto judicial, poder pleitear danos, uma responsabilidade extracontratual. Né? Também, senão não faria sentido, já que é um terceiro que não faz parte. Mas, de forma mais específica da sua pergunta, com certeza, já que a arbitragem tem um escopo bem mais limitado, já que a jurisdição advém da cláusula, né, os árbitros só têm os poderes porque as partes concederam mediante a cláusula de arbitragem, fica ainda mais difícil você conseguir usar o argumento da tutela externa do crédito. Se me permite um complemento da pergunta, claro. Seria justamente esse. Se a teoria da tutela externa do crédito poderia ser utilizada num caso emblemático como esse, justamente para afastar a cláusula arbitral entre os dois contratantes originários, justamente para levar a disputa para a jurisdição estatal. Na verdade, é isso que eu queria saber, se justamente essa teoria pode ser utilizada para afastar uma cláusula de arbitragem contratualmente prevista entre duas das partes. Sim. Só para repetir a sua pergunta para fim de gravação, a pergunta foi se a interferência de terceiro numa situação contratual, uma relação contratual, poderia, por si só, afastar a aplicação da cláusula arbitral entre as duas partes signatárias, de modo a levar uma disputa entre as três partes para a jurisdição estatal e não para a jurisdição arbitral. É uma boa pergunta. Eu imagino, assim, a rescisão do contrato não é suficiente para eliminar a cláusula arbitral. A cláusula arbitral ela é separável do contrato principal. Então, por mais que o contrato principal seja rescindido, a cláusula arbitral sobrevive à rescisão. Por mais que o contrato seja inválido... Por mais que o contrato seja inválido, a cláusula arbitral sobrevive à invalidez.
Agora, se a interferência do terceiro elimina a jurisdição estatal... Não, eu não acho que sim, elimine, mas é um argumento muito forte a ser usado. É um argumento porque as partes forte. pularam que aquelas disputas vão ser vezes para arbitragem, então elas estão afastando a jurisdição estatal. É mais um argumento que, olha, as partes querem resolver ele entre elas, não querem que ninguém mais possa influenciar no procedimento, até porque, geralmente, num procedimento arbitral, você tem nos regulamentos das câmaras a questão da confidencialidade, né, que no judiciário não vai ter. Uma dificuldade prática de arbitragem multiparte, com várias partes, é a escolha dos árbitros, porque, em geral, a maioria dos regulamentos prevê que as duas partes escolhem os seus árbitros e os árbitros, em comum acordo, escolhem o presidente do tribunal arbitral. Uma arbitragem multiparte já tem por aí uma discussão enorme como que se faz a seleção do árbitro. Então, partes por polo ativo e polo passivo. E se forem duas partes no polo passivo e uma parte no polo ativo? E se as partes do polo passivo não concordarem com o árbitro nomeado, pode nomear um quarto árbitro, um quinto árbitro. Não, e fora que nesse caso eu acho que o árbitro, adotando a postura de árbitro, ele não vai gostar muito desse argumento de trazer um terceiro que talvez tenha influenciado. O caso da Pagodinha é muito emblemático, é muito fácil você conseguir enxergar isso. Agora, na dúvida se realmente houve uma interferência, os árbitros não são muito pró trazer alguém de fora, justamente acho até com medo de, eventualmente, a parte perdedora poder entrar no judiciário e anular a sentença arbitral. Um bom jeito de sair por fora dessa problemática é a parte lesada entrar com a arbitragem contra a parte inadimplente e de discutir contra a parte inadimplente o inadimplemento em si. E a parte inadimplente vai caber o direito de regresso ou não, se for o caso, a outra parte. A questão é, em alguns casos, como no caso do Zeca Pagodinho, obviamente que valia muito mais a pena para Schincariol ir atrás da Ambev e não do Zeca Pagodinho. Imagino que a Ambev tenha mais patrimônio que o Zeca Pagodinho. Espero, porque eu tenho algumas ações da Ambev. Mas, enfim, em alguns casos não faz sentido. Mas nos casos comerciais, que é a maioria das disputas envolvendo arbitragem no Brasil, sem sombra de dúvida, isso poderia ser feito. Ah, sim, lógico. A gente está considerando a existência da cláusula. Sem cláusula arbitral não vai ter, não. Isso. O litisconsórcio passivo é necessário. Mas aí não vai ser passivo necessário. Porque o outro não vai ser parte do contrato. Vai ser passivo. Eu não consigo pensar numa hipótese de consórcio passivo necessário. Uma situação concreta. Para fim de gravação. A pergunta foi se, em caso de litisconsórcio passivo necessário, poderia haver extensão da cláusula se uma das partes do litisconsórcio não fosse signatária da cláusula. Eu não consigo imaginar um litisconsórcio passivo necessário em que uma das partes não seja signatária da cláusula. Eu estou tentando aqui pensar. Não estou conseguindo. Pensei um exemplo aqui, mas é muito esdrúxulo. Nem... A cláusula seria, inclusive, inválida, inclusive. Acho que é a possibilidade bem remota. Eu acho assim, se fosse o caso, se existisse esse caso, eu imagino que obviamente queria o tribunal arbitral para decidir, mas eu imagino que seria um bom argumento para estender a cláusula. Principalmente pela preocupação com decisões contraditórias. No litisconsórcio passivo necessário. Mas eu não estou conseguindo imaginar um litisconsórcio passivo necessário. Não consigo imaginar um caso concreto. Mas eu imagino que seria um bom argumento para estender a cláusula por conta da decisão contraditória. É uma hipótese legal, né? A lei determina. A lei determina a prevenção. Os atos vão ficar mais confortáveis de poder trazer alguém de fora para a lide, né? Para a arbitragem. Você tinha uma pergunta? Não, na verdade, até não sei se imaginar, de repente, uma
é mais uma experiência, né? Ela é muito novo ainda a questão da arbitragem. Minha mãe tem um tempo que vende frutas, enfim, nossa. É a patroa. E o Ceasa, Nem é, entendeu? entendeu? É um lugar onde a arbitragem é muito forte. Eles elegem a arbitral para resolver todas as questões deles, e é muito comum um emprestar o cheque do outro para comprar um determinado produto. E se aquele cheque tiver algum problema, independente de ser a pessoa, o próprio portador do cheque ou não, ele vai responder e a pessoa que passou também. E foi o caso desse coisa da minha mãe. Então, achei que nesse caso, a prova se estendeu para ele e ele falou assim, perfeitamente. Não teve choro nem vela. A coisa foi assim, realmente, está aqui a sua assinatura, você passou o cheque, ele sumiu, a pessoa que me prestou, e acabou assistindo. Acabei de pensar num exemplo agora. Não. Que é alguma coisa, né? Você me ajudou a pensar num exemplo agora de desconsórcio passivo necessário. Que o cara não pode necessariamente dar título de crédito, endosso. Se eu celebro um contrato com o João, que o pagamento é por nota promissória, eu endosso para um de vocês não vão ser parte do contrato, e em caso de cobrança, se já protesta de 30 dias, enfim, preenchidos os requisitos da lei cambial, é uma lei de consórcio passivo necessário que uma parte pode não estar celebrando a contratação. Você respondeu a pergunta dela. E é um bom... É verdade. É verdade. É um exemplo. Não, que isso. Isso. Sobre esses casos, acho que pode ser feito. Para fim de gravação, a pergunta foi se a lei realmente limita a extensão da personalidade, a desconsideração da personalidade jurídica aos casos de fraude, confusão patrimonial e abuso da personalidade. Sim, esse é o artigo 50 do Código Civil. Tem uma discussão enorme em relação ao artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, que permite a desconsideração da personalidade em todo caso em que houver dano ao consumidor. A gente não trouxe essa discussão aqui, mesmo porque para trazer essa discussão aqui a gente ia ter que trazer uma discussão muito maior, que é a possibilidade de arbitrar disputas relacionadas ao direito do consumidor, que é uma discussão que não cabe a nós aqui nessa aula. Mas a lei civil, que em geral seria aplicada na maioria dos casos de arbitragem no Brasil, a lei civil, a lei societária, enfim, só permite a desconsideração da personalidade em casos de fraude, abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, que é a letra fria do artigo 50 do Código Civil. Para ilustrar isso que o Bruno está falando, teve um caso de consumidor, mas acho que vale a pena trazer, de um shopping que desabou em Osasco. E, inclusive o STJ não foi nem unânime na matéria, mas o voto vencedor foi da Nancy Andrighi. E ela usou o parágrafo 5º, que é realmente super discutido, que você tem o Código Civil com aqueles requisitos do abuso de poder, da fraude, e você tem, por outro lado, o CDC, super pró-consumidor, falando que em qualquer caso que seja para favorecer a obtenção de um bem, de um ativo, para recuperar o dano causado, você poderia desconsiderar a personalidade jurídica. Então, o caso do shopping de Osasco é um caso que o STJ debateu especificamente o parágrafo 5º do artigo 28 e desconsiderou a personalidade jurídica nesse caso do... Só uma curiosidade muito fora do assunto, mas só uma curiosidade do artigo 28, parágrafo 5º. Se vocês repararem no Código de Defesa do Consumidor, o parágrafo 4º foi vetado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Não, de 90, foi o presidente Collor. Foi um erro. O parágrafo 5º era para ter sido vetado. Ele vetou o parágrafo 4º, que não tinha na essência funcionalidade nenhuma. Foi um erro de veto da Presidência da República, que passou, e o parágrafo 5º é lei em vigor hoje. Ele ia ser vetado pelo presidente Fernando Collor. E não foi vetado. É um artigo que estende a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica a todos os casos em que seja necessária a desconsideração
para se reaver o dano ao consumidor. É bem mais extenso que o artigo 50 do Código Civil. Enfim, só não é mais extenso da aplicação da Justiça do Trabalho, desconsideração da personalidade. Esse é outro papo. É outro mundo. Outro mundo. Bom, agradecer a presença de todos vocês. Obrigado. Pela participação.